Estamos ao vivo. Olá. O Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEP, está promovendo a série de webinars Impactos da Covid-19 no setor de óleo e gás. Ao todo, serão 4 webinars quinzenais realizados no canal da agência PBR no YouTube, onde vocês estão nos acompanhando agora. Os webinars vão discutir com especialistas o setor de petróleo e gás natural, e vamos reunir especialistas do INEP, instituições de ensino, pesquisa, entidades de classe, empresariais e executivos do mercado. Hoje, a gente vai discutir a verticalização do setor de petróleo e gás no Brasil e no mundo. Para participar desse debate, a gente está aqui hoje com Rodrigo Leão, coordenador técnico do INEP, Márcio Félix, vice-presidente executivo da Unip e CEO da INP, e Fernando Sartre, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia da Unicamp. Como é que vai funcionar nosso debate hoje? A gente dividiu o nosso webinar em 3 meia-horas. A primeira meia hora será de apresentações, a segunda meia hora a gente vai fazer com perguntas comuns para todos os panelistas, e a terceira meia hora vai ser específica para responder perguntas da audiência. Então, eu queria deixar desde já o meu agradecimento ao Rodrigo, ao Márcio, ao Fernando pela disponibilidade, pela gentileza de estar aqui com a gente e de estar com a comunidade da EPBR no YouTube. Agradeço muito obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês. E queria desde já também falar para a audiência que vocês já podem ir colocando suas perguntas, sobretudo no YouTube, que a gente vai, ao final, endereçar para os participantes. A gente vai começar, então, com o Rodrigo Leão, coordenador técnico do INEP. Rodrigo, 10 minutos, até 10 minutos para a sua apresentação. Lembro que a gente combinou, hein? Até 10 minutos. Pode deixar. Eu sou disciplinado, não ultrapasso geralmente o tempo, até falo menos. Bom, primeiro, Felipe, queria de novo aqui agradecer a EPBR por essa parceria da gente estar realizando esses webinars. Para o INEP é uma satisfação. O INEP é uma instituição que foi criada recentemente, fazendo pesquisa na área de petróleo e gás. Também já aproveito aqui para agradecer a disponibilidade do Márcio Félix e do Fernando Sartre. Eu sei que a gente acha que trabalha menos nessa pandemia, mas a agenda parece que infla nesse período. Então, eu sei que não é fácil todo mundo realocar a agenda para participar desse tipo de evento. Então, já queria também agradecer os dois. Bom, Felipe, para não demorar muito, vou direto aqui ao ponto. Eu queria começar falando, acho que a gente vai discutir muito aqui a pandemia e o futuro. Eu queria um pouco posicionar esse debate da verticalização do setor, antes da gente, mais adiante, responder as perguntas e debater mais o futuro, o que vai acontecer no setor depois da Covid, né? O debate da verticalização, ele é um debate que aparece com muita força na literatura, pelo menos no setor de petróleo, ali nos anos 60 e nos anos 70. Né? Para a gente resgatar um pouquinho, eu não vou me aprofundar muito nessa questão histórica, mas acho que é importante pontuar. As grandes empresas de petróleo, as 7 irmãs, as majors, elas já surgem como empresas integradas. Várias delas, inclusive, nascem como empresas de logística ou distribuição, e depois elas vão fazendo o que a gente chama de verticalização para trás. Elas vão integrando para trás até chegar na área de exploração e produção. Então, elas, vamos dizer assim, elas nascem já como grandes empresas que dominam a cadeia de petróleo, e o debate ele vai ganhar uma importância quando surgem as empresas estatais, né? As empresas estatais no Oriente Médio, quando surge também a Statoil na Noruega, enfim, que são empresas basicamente de exploração e produção. Então, é ali que começa a ter uma discussão importante sobre a necessidade ou não das empresas de petróleo e gás se verticalizarem. Então, ali tem um primeiro movimento que, ao longo dos anos 70, tem um certo consenso de que há grandes vantagens das empresas se verticalizarem. Então, naquele período, a gente tem um consenso de que há uma importância, primeiro, pelo ganho de escala que as empresas têm, né? Então, você estando no EP, são investimentos muito altos, custos fixos elevados. Então, há vantagens de você se apropriar do lucro de diferentes etapas da cadeia petrolífera. Então, esse é um debate que ocorre muito nos anos 70
e que a gente está falando aqui, nesse período, da verticalização do que a gente diz, né, no setor do poço ao posto, né? Que é aquela história do petróleo até chegar na gasolina, no diesel, no posto de gasolina. Bom, nos anos 80 e 90, esse debate muda um pouco de patamar por conta das mudanças que começam a acontecer no setor de petróleo e gás, né? A gente tem um período ali de preços mais baixos nos anos 80 e 90, depois dos aumentos que a gente observa nos anos 70, nós temos um período de preços relativamente mais baixo nos anos 80 e 90, e a discussão começa a ser não tanto se há vantagens ou não em se verticalizar, mas que as empresas que não são verticais devem, de alguma maneira, tentar se verticalizarem, essas empresas estatais. Porque nos momentos que você tem queda de preços, o setor de EP ele tende a perder rentabilidade em relação ao refino. Então, você tem uma espécie de um trade-off aí, o refino passa a ter margens maiores, mais vantajosas do que o EP quando você tem ciclos de preços muito baixos. Então, o debate ali ele se situa nessa discussão, não tanto mais se é vantajoso ou não, mas que para as empresas estatais, para elas atenuarem esses impactos, para elas terem maiores controles de preço na ponta também, você então teria também uma vantagem de elas realizarem esse movimento. Então, o debate até o final do século passado, ele para mais ou menos nesse patamar, né? E o que muda, eu acho, no século XXI em relação ao debate da verticalização? Eu acho que há um certo consenso na literatura sobre a importância das empresas, e aqui eu estou falando das grandes empresas. Evidentemente que você tem empresas pequenas que atuam... no Brasil, por exemplo, tem muitas empresas pequenas de on-shore, tem outra estrutura. Eu estou aqui falando das grandes empresas de petróleo, né? Tem essas diferenças dentro do setor que eu acho que a gente precisa pontuar, mas eu estou aqui tratando das maiores, né? Então, a gente chega no debate no século XXI de que há um certo consenso sobre a importância da verticalização, né? A questão aí que fica um pouco por trás, nesse período, eu acho que é a seguinte, qual o grau de verticalização, esse é um debate que sempre aparece, qual o tamanho dessa verticalização, e também hoje, muito mais, a forma da verticalização. A gente não tem mais uma verticalização só do poço ao posto. A gente aqui do INEP brinca que você tem pelo menos mais duas, que a gente brinca que é do pasto ao posto, que é os biocombustíveis, né, etanol e outras formas de biocombustíveis. Como forma também de abastecer veículos e por aí vai, e do poço ao poste, do gás natural. O Felipe até no último webinar brincou que antigamente, quando um poço dava gás natural, o pessoal achava ruim, né? O pessoal, o poço foi bom ou não foi? Deu gás, então não... Hoje, o gás é uma commodity que é fundamental nesse processo de transição energética. Então, a gente está vivendo um período hoje de grande transição. A gente vê que as próprias majors e as grandes empresas estatais, elas estão buscando essa verticalização de forma diferente. Então, as europeias, por exemplo, apostam muito em renováveis, biocombustíveis. As americanas já percorrem um outro caminho, que é bem diferente do caminho das europeias. Eles mantêm a verticalização, mas muito menos presente nesses setores de renováveis, estão muito mais de olho em petroquímica, né? A importância do shale gas também nesse cenário, a gente deve considerar. Então, assim, só para essa primeira fala é um pouco para isso, para situar o debate, a gente está hoje nesse processo que a gente tem diferentes formas de verticalização e que eu acho que as empresas estão procurando qual que é a melhor estratégia para cada uma delas, mas todas elas dentro de alguma dessas formas de verticalização. E só para já colocar uma pimenta no debate para frente, eu acho que esse cenário que nós estamos vivendo, nós vamos sair daqui com outro mundo de petróleo, né? Os preços vão ser estruturalmente mais baixos, a gente não sabe o que vai acontecer com a demanda ainda do petróleo. Então, eu acredito que essas estratégias elas vão provavelmente se intensificar e as empresas vão ser mais agressivas até em alguns desses movimentos. Então, eu paro por aqui, eu já falei aqui, pelo que eu vi, 8, estou ali entre os 6 e o 10, para não extrapolar muito meu tempo. Legal, obrigado. Márcio, o Rodrigo citou uma coisa que eu lembro que quando eu comecei a cobrir a área de petróleo, eu li um livro que chamava Do Poço ao Posto, que vinha com toda a cadeia, explicando, né, toda a cadeia do petróleo e gás. Hoje a gente já pode dizer que é do poço ao poste, né? Pelo menos do poço ao poste, né? Como é que você está vendo essa mudança e
e acho que isso é diário, né, no seu dia a dia. A gente já conversou algumas vezes sobre a ENP, que é fruto dessa mudança, né? O nascimento dessa empresa, ela vem dessa mudança que o setor tá passando, né? Obrigado aí, Felipe. Boa tarde ao Fernando e ao Rodrigo e a todos que estão nos assistindo. Eu botaria mais alguns P's nessa conversa, né? Então, do poço ao plástico também, né? O Rodrigo já colocou do pasto ao posto. E a gente tem o P de plataforma, no nosso INP, o P de plataforma de energia. Assim, então, eu estou aqui já completando quase 40 anos nessa indústria, então já estudei, já vivenciei uma parte desse mundo mais recente, e esses estudos de geopolítica, essas discussões sobre a questão da verticalização, nacionalismo, não era terraplanismo, nem geocentrismo, mas assim, essas discussões elas acontecem ao longo dos tempos e têm as suas razões, e elas vão mudando. A gente agora vê a pandemia, né, outro P, a gente vê a pandemia e os efeitos do que vai ser, o que vai acontecer no mundo do petróleo. Vamos falar do P de preço, né? Então, assim, aqui no Brasil, no mundo, o Brent aqui hoje está beirando ali os $40. 39, um quebradinho, chegou aí, pelo menos uma hora que eu olhei agora, mas... Então, o Brent, o WTI já deixou aquele patamar negativo lá de gigantesco, já dobrou, já, vamos dizer assim, saltou para o outro lado, foi um espelho, né, de menos 30 para mais 30, 30 e poucos. Ele esteve bem próximo do Brent, chegou a quase tocar no Brent. Seria um fenômeno também depois de ter ficado negativo, ele ultrapassar o Brent, mas isso ficou no limiar de acontecer. Agora, no Brasil, vamos dizer assim, o que aconteceu também nesse período, o nosso país foi o que teve a maior desvalorização da moeda local em relação ao dólar. Então, os $40, aproximadamente, se a gente colocar aí o fator câmbio, dá mais de $50, 55, os $55, para quem está em reais. Então, vamos dizer que o onshore tenha coisas menores em reais, ele está, talvez, num nível de preço que não tem fora dessa crise. Então, assim, a gente tem que olhar, claro que tem muita coisa atrelada ao dólar, tem muita dolarização da nossa economia, ela tem um histórico de dolarização. Eu não sei o que vou falar de economia aqui, pelo amor de Deus. Mas, assim, então, assim, o que a gente pensou? Criar uma empresa em 2020, uma pessoa que trabalhou a vida inteira na área de petróleo e gás, especificamente na área de exploração e produção. Então, vamos começar um fractal de transição energética, que muitas empresas, os caminhos europeus, o caminho europeu, o caminho americano, eles têm realmente essas características, e olhar outros países que colocam mundos paralelos, né? O Oriente Médio lá está lá nos Emirados, lá está a parte de renováveis, enfim, mas como se fosse uma coisa à parte, né? São mundos que não estão conversando. O Brasil tem o petróleo, gás e biocombustíveis que viraram um sincretismo energético. As coisas se fundiram de uma forma não planejada. Eu achei que o que a gente está fazendo agora é procurar integrar, criar uma empresa de energia, uma empresa integrada de energia, não uma empresa integrada de petróleo, mas com base na exploração e produção terrestre no Brasil. Que ela tem algumas características. A princípio, ela está naturalmente distribuída para uma determinada região. Então, se fala da geração distribuída, a gente tem a produção distribuída de petróleo e gás, que não, como foi lembrado aqui, o gás é o caso da Eneva, um dos maiores exemplos. A produção de petróleo, a gente só fala da produção de petróleo. Então, a produção de petróleo em terra é um percentual cada vez menor em relação ao mar. Mas a produção de gás ela não tem um percentual bem maior. E se a gente considerar o campo de Juruá, no Amazonas, que está na oferta permanente da ANP, se a gente quando colocá-lo em produção, e a gente, na Amazônia, eu não defendo explorar nada na Amazônia, mas o gás que já está descoberto lá, produzi-lo é um benefício para
para a sociedade, porque a gente vai substituir óleo diesel, óleo combustível por gás que está gerando energia na Amazônia. Então, a gente pode dar um salto significativo na produção de gás terrestre no Brasil. Outro paradoxo que tem, o custo se fala dos poços do pré-sal, produzem 30 mil, 40, 50 mil barris por dia, fica esses números, pega o recorde e fica comparando o recorde com a produção terrestre, que a média do Brasil é $17. A média americana é menor, 17 barris, desculpa. A média americana é menor do que a brasileira. Os Estados Unidos tem 1.200.000, 1.300.000 poços produzindo. 800 mil produzem, a maioria absoluta em terra. 800 mil produzem menos de 10 barris de óleo equivalente. E 200 mil, números redondos, um barril de óleo equivalente. Então, é uma escala. A gente tem uma diferença de olhar a escala. Olhar a integração com recursos minerais, olhar a integração com outro, vamos dizer assim, com o agronegócio que está nas bacias sedimentares e que embaixo dele tem potencial. Por que a gente tem uma planta de biodiesel, uma planta de etanol, de milho, uma outra de etanol de cana-de-açúcar, outra de, vamos dizer assim, etanol celulósico, enfim, e uma refinaria? Por que essas plantas a gente não pode pensar em integrá-las? Já se integra o milho com a cana-de-açúcar. A usina de cana-de-açúcar fica parada 5 meses por ano. Então, se a gente começa a trabalhar, os processos são similares, tem muita coisa, muitas tecnologias parecidas, seja na manutenção, seja no uso, seja nas misturas, porque a gente aqui tem os valores fixos, 27%, 12% de etanol, 12% de biodiesel agora, mas tem lugares dos Estados Unidos que se oscilam em função da sazonalidade. Por que você não teria um posto com uma bomba inteligente que você diz assim, olha, eu quero o carro que tem maior assim, autonomia, menor consumo, menor custo. Aí juntava os combustíveis que já estão aqui de uma maneira que a gente pudesse. O Brasil, o professor Lessa, uns anos atrás, ao falar do Brasil, eu estou terminando aqui, falar de cheeseburger, não sei o que, o Brasil começou a fazer falar isso aqui, aí escreveu um X, né? Aí alguém chegou lá e fazer o X tudo. Acabou com... brasileirou o negócio. E o Brasil tem hoje um carro híbrido flex, que para mim, vamos dizer assim, o híbrido e flex são quase dois sinônimos que tiveram construções diferentes, a gente juntou e fez o carro mais sustentável do mundo, mas que ele não tem a fama disso aí. Está longe de ter a fama de ser esse carro mais sustentável, de menor pegada de carbono. Então, assim, a gente precisa rever os conceitos e o que a gente está querendo fazer é provocar e levantar discussão e colocando assim, a construção de ecossistemas energéticos. Agora, o que é um ecossistema energético? Qual é a pegada de carbono? É um gradiente decrescente, mas é uma transformação contínua, porque transição energética existe a vida ao longo dos tempos, mas agora virou um termo mais forte. Mas a transição sempre existiu. A gente nunca está parado. Às vezes fica estagnado um tempo, mas ela vai mudando. Então, nesse contexto, eu quero apimentar aí o debate. Obrigado. Obrigado, Márcio. Fernando, vamos lá? Vamos lá, gente. Bom, controlando meu tempo aqui também. Fica tranquilo com o tempo. Fica tranquilo. Um pouco aí também trazer o que eu imagino ser algum dos desdobramentos da crise, tá? Eu acho que ainda há muita incerteza aí em relação à gravidade dessa crise sanitária, né, e econômica global, né? Mas eu acho que já há um relativo consenso de que ela vai ser bem maior que a crise financeira de 2008 e 2009. Né? Os indicadores todos aí, que todo mundo está acompanhando, né, apontam nessa direção. Né? Mas também acho que uma incerteza muito grande qual vai ser o tempo aí necessário de recuperação das economias avançadas, né, sobretudo os Estados Unidos, as economias europeias e o próprio Japão, né? Se essa recuperação vai ser em V, se essa recuperação vai ser em U, se vai ser em L, né? Ou até mesmo tem gente já olhando para uma recuperação em W, né? Se houver, tomara que não, estou batendo na madeira aqui, né? Se houver aqui algumas novas ondas de contaminação do Covid-19. Também acho que há um relativo
consenso de que a China deverá ter uma recuperação mais rápida, né, em V, que deverá sair fortalecida da crise política, essa crise tanto política quanto economicamente. Eu acho que isso também é um certo consenso entre os especialistas, né? Felizmente, para o Brasil, as previsões são mais pessimistas, né? Vivemos aí uma tempestade perfeita, né? Como diriam os economistas, né? Uma crise sanitária, política e econômica, né? A recuperação aqui deve ser tão bem mais lenta, né, do que a dos demais países, né? Se já não bastasse esses 5 anos, né, de alguma recessão e estagnação, né? Ou seja, mas essas incertezas aí e a elevação do risco que qualquer crise traz, né, não favorecem os novos investimentos, né? Pelo contrário, aumentando o custo do capital, tornam vários dos projetos aí de investimento inviáveis, né? Os VPLs vão se tornando negativos, né? Mas meu argumento aqui que eu quero trazer para o debate, para nós discutirmos, se defendido, é que a crise deve, eu acho que essa crise, até pelo tamanho que ela tem, ela deve promover uma nova rodada aí de consolidação do setor de energia, né? E, em particular, no setor de petróleo e gás, né? Eu acho que as operações de aquisições e fusões devem, né, se acelerar, se acentuarem no mundo, mas também no Brasil, né, como, na verdade, ocorreu aí na crise de 2008, 2009, né? Acho que uma das consequências que a crise atual deverá ter, né, vai ser um acirramento mesmo, né, da competição internacional, né, dada aí a queda generalizada dos mercados e certamente uma estratégia muito mais agressiva de redução de preços e de custo, né? Isso vai valer para todos os setores e, sobretudo, esses setores demandantes, né, de energia, energéticos, né, intensivos em energia, né? Eu acho que vai haver, pelo menos no curto prazo, um estímulo aí a um aumento da demanda, por incrível que pareça, do carvão e do petróleo, né? Até porque vão voltar, eu acho como se houvesse um certo, vamos dizer, retrocesso aí na matriz energética, né, em substituição às outras fontes de energia, porque, evidentemente, são fontes de energia mais baratas e que vão casar com essa busca de redução de custos, né? Então, com isso, acho que a agenda de investimentos em energias renováveis deverá ficar um pouco postergada ou desacelerada, ainda que no curto e no médio prazo, né? Isso me parece um cenário mais aí. O segundo, eu acho que outro fator de pressão importante sobre a demanda de petróleo, eventualmente de gás, mas eu acho mais petróleo e carvão, são os investimentos. Aqui nós estamos falando de investimentos da ordem realmente de trilhões, né, que é aí o que a China vem anunciando no âmbito da nova rota da seda, né, One Belt, One Road, que certamente, ao estimular esses investimentos em infraestrutura, estimulando setores aí de insumos básicos, cimento, siderurgia, que são setores que utilizam de forma intensiva aí, a termoelétrica e o carvão, né? Portanto, se a gente olha para esses dois fatores, né, eu acho que existe de alguma maneira, vetores aí importantes contrapondo, amenizando aí a queda da demanda por petróleo, né, provocada aí pela crise, que não deve ser pequena, está não sendo muito grande, tá? Pelo menos no curto prazo, né? Do ponto de vista aí da oferta, o Rodrigo também citou isso, né? Eu acho que também há muita incerteza e vai depender aí, né, desse difícil acordo entre os grandes produtores, né, sobretudo aí a Rússia e a Arábia Saudita, né? Mas não se tem ainda uma ideia de qual seria o corte ideal. Se antes da pandemia se falava uma necessidade de 10%, hoje já se fala talvez em 20%, 25%, mesmo 30%, né? Eu acho que tudo isso, de alguma maneira, vai depender muito da intensidade da crise e do período de recuperação, né? Mas eu acho que a questão-chave aqui é que, diante dessa evolução da demanda, e da evolução da oferta, a velocidade que vai crescer, o corte ou não dessa oferta, sugere que nós estamos falando de um preço do petróleo, como colocou o Márcio, que é um preço do petróleo acima ou abaixo de 30, né? Hoje em 40, mas esse preço vem para baixo, sobe,
Porque esse é um patamar importante, porque os impactos do preço do petróleo aí sobre os resultados, né, a rentabilidade das empresas serão muito diferentes, né? Nós temos, né, uma matriz de custo, né, de extração e produção que é muito, muito assimétrica entre as várias regiões, entre as várias empresas, mundo afora, tá? As estimativas de mercado, você pega para essa semana aí, para as margens de lucro, né, olhando aí para, falando em termos globais, né, a partir da evolução, né, esperada das vendas e dos lucros, né, apontam para diferentes segmentos para 2020, né, margens de lucro muito diferentes, né, da armazenagem e transporte na área de energia para mais 14% a margem, né, até a perfuração, onde essa margem viria para menos 14%. Né. Você vai ter a exploração e produção com uma margem esperada de menos 4%, fechando 2020. Né. Refino e comercialização mais 1%. As integradas vão zerar, vão ficar numa margem de 0%, essa é a expectativa. E a energia como um todo em torno aí de 1%. Ou seja, vejam como, né, os vários segmentos aqui apresentam também custos, sem falar a diferença não só entre segmentos, mas entre países e regiões. Né? Ou seja, desse ponto de vista, as empresas mais diversificadas e verticalizadas, né, foi feito referência a essas empresas que são, desde a sua origem, mais integradas, né? Certamente elas têm essa possibilidade de reduzirem, né, seus riscos operacionais e financeiros, né, e, portanto, aí representam menores impactos, né, terão menores impactos negativos sobre os seus resultados. Né? Eu acho que o ponto principal a ser destacado aqui é que no setor de petróleo e gás, eu acho que você deverá passar para uma nova fase de consolidação, né, com essas operações de aquisição e fusão. Né? Se você pegar o CAPEX do setor de energia, né, que era da ordem aí de 1,1 trilhão, né, em 2013, então voltando aí a 7 anos atrás, né, que era 36% do CAPEX global dos demais setores, né, isso caiu, né, em 2019, isso era pouco mais do que 27%, 28%, e veio para metade, são 600 bilhões em CAPEX. Né? Então, agora, se é verdade que o CAPEX vem se reduzindo, né, o que a gente observa desde 2008, 2009, na crise financeira, é que se acentuou, né, as operações de aquisições e fusões de empresas. Né? Então, no setor de energia, só para dar um número que eu acho importante para o nosso debate aqui, no setor de energia como um todo, desde a crise financeira, ou seja, nesses últimos 10 anos, né, um pouquinho mais, né, só em aquisições e fusões no setor de energia nós tivemos próximo de 5,8 trilhões de aquisições de ativos. Né? É algo bastante significativo, né? Mesmo com essa queda aí, né, do CAPEX. Né? As empresas do setor como um todo, se a gente olhar, reduziram, né, o seu valor de mercado, né, nos últimos anos. Né? Se você pega aí as 100 maiores corporações no mundo, elas têm hoje alguma coisa em torno de valor de mercado como 21, 22 trilhões, falando um pouquinho antes da crise, né, que agora a crise derrubou todo mundo, né? Mas se você olha para o setor de petróleo, que inclusive chegou a algumas grandes corporações, como a Exxon, a PetroChina, chegaram a ser as empresas mais valorizadas no mundo, né? Esses valores são bem mais inferiores, ou seja, para um crescimento de 150% no valor das demais empresas nesses 10 anos, as empresas da área cresceram apenas 17%, ou seja, se valorizaram muito menos, né? Por outro lado, o setor tem uma alta relação, se a gente for ver na distribuição de dividendos em relação ao valor de mercado, né? Mesmo se a gente pegar os dividendos em relação aí aos lucros operacionais. Né? Ou seja, se paga muito dividendo, né? Muito dividendo dentro de um setor como esse, né? Mas é ao contrário do que a gente observa em outros setores, ele não é um setor agressivo em recompra de ações, né? Até porque não há uma expectativa de valorização, né, aí desses ativos no médio e longo prazo. Né? Então, eu acho que o que sugere esse setor, para a gente entender um pouco o que vai acontecer depois da crise, é isso. Há uma capacidade, eu diria, de acumulação, de geração de fluxo de caixa que
tem superado as próprias oportunidades de novos investimentos, né, dentro do setor, né? Nesse sentido, é bem provável que uma parcela significativa desses recursos, né, sejam direcionadas para esse movimento, para essas operações de aquisições e fusões. Evidentemente que, no caso de operações de grande vulto, aí, né, isso também acaba sendo acompanhado de um aumento de alavancagem, com aumento de dívida, né? Mas isso vem, né, vai provocar aí uma reestruturação e consolidação importante do setor, né? A pergunta é, mas quem é o candidato nessa história? Quem é candidato a comprar e quem é candidato à venda, né? Me parece que é um pouco a nossa discussão de hoje, que as empresas mais integradas, as empresas mais verticalizadas, né, são, né, nesse caso aí, têm uma possibilidade muito maior de serem as compradoras, enquanto aquelas empresas mais especializadas, né, tendem a ter uma possibilidade muito maior de ser aquelas empresas adquiridas, né? Então, para concluir e colocar aí para a gente debater, né, eu acho que é importante ressaltar que o Brasil, né, e vai continuar sendo um mercado muito atrativo para essas operações de aquisição e fusão, né, no setor de energia como um todo, em particular no setor de petróleo e gás, né. Temos, acho que, importantes ativos, tanto tangíveis quanto intangíveis, né, uma matriz energética bastante diversificada, reservas minerais e hídricas abundantes para serem exploradas, condições climáticas favoráveis para a exploração de outras energias alternativas. Temos muita tecnologia dentro do setor, né, e grandes e médias empresas aí que eu acho que são competitivas, né, rentáveis, né, mas hoje bastante desvalorizadas, como o próprio colocou o Márcio aí, por conta dessa desvalorização cambial, né? Então, mas eu acho que, e aí é uma questão que a gente pode explorar aqui no debate, mais do que ativos atrativos, né, o setor de energia, né, eu acho que é um ativo estratégico para o país, né? Eu acho que esse deveria ser o nosso ponto de partida para se pensar qualquer política de reestruturação e consolidação do setor. É isso aí, gente. Legal, Fernando, obrigado. A gente vai abrir, então, a nossa segunda meia hora do nosso webinar com perguntas comuns para todos os moderadores. Fernando, vou começar com você. Você já está aí no fio da meada. Você acha que o nível de verticalização das empresas de óleo e gás vai ter influência no tempo que essas companhias vão ter de recuperação depois da crise da Covid-19, apesar da gente efetivamente não saber quando que a crise vai acabar, né? O que eu tentei dizer, argumentar aqui na direção de que essas empresas mais integradas, né, elas tendem, na verdade, a sofrer, né, um menor impacto, vamos dizer, da crise, né? A diversificação sempre né, um fator de redução de risco, né, seja ele operacional, seja ele financeiro, né? Então, acho sim que essas empresas saem mais fortalecidas em termos relativos em relação às demais e vão ser as mais protagonistas nesse processo de reestruturação, né? Isso me parece muito, muito claro. Agora, como você mesmo comentou, vai depender muito também da intensidade dessa crise, vai depender muito de como vai reagir a sociedade. Eu estou tentando mostrar aqui uma coisa que até a contragosto, quer dizer, lógico que todos nós aqui gostaríamos que a agenda fosse uma agenda, né, que trouxesse uma discussão maior para a questão ambiental, que a gente voltasse a pensar em energias mais limpas, né, que esses investimentos não tivessem um retrocesso, mas talvez não seja a lógica, né, porque provavelmente teremos um acirramento muito, muito forte aí da competição internacional. Márcio, a gente vê, pegando um gancho no que o Fernando está falando, alguns analistas levantam a dificuldade que as energias renováveis vão ter agora por conta da queda do preço da energia gerada a partir do petróleo, o que fica muito difícil competir. Por outro lado, existe uma agenda mundial de descarbonização que pode facilitar esse movimento para as renováveis. A gente tem
movimentos acontecendo, sobretudo por investidores forçando que os recursos financeiros sejam aplicados em projetos com menos intensidade de carbono. Tem aí a carta do CEO da BlackRock, tem coisas emblemáticas que aconteceram esse ano. A minha pergunta para você é o seguinte, Márcio, a empresa que trabalha tanto no óleo e gás, mas que também está transitando na renovável, sai na frente nesse momento? Eu acredito que sim. É difícil prever qual vai ser o ponto de equilíbrio, mas não dá para negar que existe uma tendência, existe um caminho necessário para uma matriz mais equilibrada em carbono. O Brasil tem uma matriz paradoxal, uma matriz relativamente limpa, mas tem alguns pontos vamos dizer assim, de polêmica ou de... Então, assim, às vezes a gente discute no mundo a questão da transição energética, dizendo que o gás é um combustível da transição energética. Mas, normalmente, o gás é para substituir o carvão, que não é bem o caso do Brasil. Mas o gás, na realidade, é um veículo lançador de satélite eólico e solar, porque ele permite um equilíbrio dessas, vamos dizer assim, dessas energias, permite um espaço maior para essas energias se não tivesse. Então, assim, existem as posições dos países, assim, vamos chamar assim, os países europeus, um Canadá, talvez formem um bloco. Os países aqui da América do Sul, que são mais, assim, não estão tão apegados, tirando a América Central, teria Costa Rica, que é um exemplo também, que juntaria com o Canadá, mas é de menor porte de consumo energético, de população. Oceania também, pode ser que a gente considere alguma coisa desse tipo, mas há um certo pragmatismo energético na Ásia, na Rússia, que está na Europa, e, enfim, mais Ásia mesmo, e África, que talvez tem que usar o que tem, não o que gostaria que tivesse, tem onde está a maior parte de excluídos da energia. Então, acho que tem todos esses desafios. Então, eu acredito que a gente vai achar um novo ponto de equilíbrio. Alguns fatores da pandemia que podem influenciar, ainda mais se houver recaídas, por exemplo, que já está, assim, influenciando. A gente viu as notícias saíram que várias plataformas estão trabalhando com menos gente, mas tudo com segurança, tudo a mesma coisa. Então, se elas podem trabalhar um período razoavelmente prolongado com menos pessoas, por que vão voltar a trabalhar com o mesmo número de pessoas depois? O custo offshore, assim, de você ter que lidar com essas situações, os cuidados, o cuidado pós 11 de setembro, essas revistas todas, esse sistema, essa coisa toda de aeroportos, talvez o cuidado sanitário também vai exigir novos custos, novas preocupações, novas precauções, e talvez desloque um pouco aonde está um determinado risco. Quer dizer, o offshore puro, ele tende vai ser mais automatizado, ser menos... Enfim, é mais sensível a um negócio desse. Teve caso aí de parar uma plataforma, parar mais de uma plataforma como esse navio de cruzeiro. Então, acho que estão no mesmo cenário claro que o navio de cruzeiro vai quem quer, ou quem está trabalhando lá que tem que ir, mas numa plataforma é quem trabalha. Então, assim, eu vejo que vai ter um novo ponto de equilíbrio. O petróleo muito baixo inibe tudo, inclusive os próprios investimentos em petróleo. Então, acho que ele não é um ponto de equilíbrio plausível, mas dizem que, né, depois a gente explica tudo, né? Não dá para a gente prever, todo mundo faz suas previsões, mas depois a gente tem explicação para tudo, uma lógica. E às vezes a previsão realmente é baseada numa lógica, mas os acontecimentos não são, mas viram uma nova lógica. Então, eu acredito assim, que a gente vai ter um outro tipo de equilíbrio com o trabalho à distância, com a digitalização, com, vamos dizer assim, um pacote de indústria 4.0, drones, inteligência artificial, internet das coisas e outras, eles vão ganhar um protagonismo maior agora e, vamos dizer assim, quem souber fazer isso, ou, por exemplo, o mundo tem muitos espaços vazios para serem desenvolvidos, para criar novos mercados. Isso só vai acontecer com coisas, com geração, com produção distribuída e equilibrada. Então, ele tem que ter coisas que
sejam daquela determinada região, talvez que tenha mais disponível lá, biodiesel. Mas, de repente, precisa de um pouquinho de óleo para misturar no biodiesel, ao contrário do que se faz. Então, esse modelo brasileiro que conviveu com juros altos durante décadas mas combateu a inflação, e agora o juro está caindo, o câmbio subindo, o pessoal reclama, a gente é um modelo indexado, seja socialmente, né, a gente não resolve, a gente vai criando um mecanismo de convivência. Aí surgiu o sincretismo religioso, que eu estou dizendo que eu estou chamando também de sincretismo energético, que a gente convive com vários combustíveis, vão se misturando, a gente vai usando, vai convivendo, o híbrido flex que eu mencionei. Então, são coisas que só tem praticamente no Brasil. Então, é difícil prever, mas eu acredito que a gente vai, vamos dizer assim, não vai mudar tanto. Uma discussão que tinha discussão do quando seria o pico da oferta, o pico da demanda, e agora tem gente dizer que a demanda já ficou para trás, o pico da demanda já ficou para trás. É uma equação que vai ser vista, mas certamente o patamar que baixou, não sei quanto tempo vai recuperar. E tem a geopolítica, não falou das integração, para a integração, vale também para essas questões. Venezuela, o Irã e outros países, o México, como é que eles se posicionam, como é que eles se recuperam ou não. A Nigéria é um país que tem uma população muito grande, com grandes desafios. Então, assim, é um mundo confuso, e a confusão normalmente está em cima do petróleo. Não sei, a confusão não está em cima de renovável, até porque não tem esse controle, né? Não está localizado em determinado. E o ingrediente agora que eu queria botar por último, que nesses últimos dias, horas, a pandemia está virando um problema, sei lá, protestos antirraciais e protestos contra tudo, está havendo uma guerra livre aí hoje na França, Estados Unidos já está no 8º dia, o Brasil já começou um pouquinho, teve movimentos no passado que duraram um tempo. Então, esse aí realmente torna mais imprevisível ainda o desdobramento desse momento que a gente está vivendo. Legal. Rodrigo, como é que você enxerga esse movimento de saída da crise? Como é que vocês estão aí no INEP analisando as empresas que estão verticalizadas e essa saída? Vocês enxergam uma saída mais rápida para quem está verticalizado do que para quem está focado numa atividade só, num elo só da cadeia? Olha, Felipe, eu vou um pouco na linha do que o Sati falou, e acho que tem algumas coisas também que o Márcio coloca que são importantes. Assim, o que a gente tem visto, e acho que até ontem, teve ontem uma apresentação dos CEOs das médios que estão aqui no Brasil, tem uma preocupação, primeiro, muito grande com caixa. Então, essas empresas, acho que a prioridade número 1 delas nesse momento, a despeito de tudo que o Sati falou, elas colocam isso como uma questão central nesse momento. E o que a gente tem observado assim de maneira mais uniforme entre todas elas é a gestão de alguns ativos do EP. Então, quase todas que estão, por exemplo, posicionados no shale gas americano, no Tati Oil americano, estão fazendo movimentos significativos de redução da produção. E a gente não tem visto grandes movimentos de redução do capex ou de adiamento de projetos na área de renováveis. Então, acredito que essas empresas elas estão apostando num movimento, para usar um termo que o Márcio falou, mais híbrido, no seguinte sentido. Acho que nós vamos ver uma transição que a gente costumou ver ao longo do tempo. Eu acho que quando o Márcio fala de transição, tem um ponto importante aí. A gente está acostumado àquela transição da madeira para o carvão, do carvão para o petróleo e do petróleo para alguma outra coisa. Eu acho que nós não vamos mais ter um padrão nesse tipo. As energias vão ser cada vez mais substituir uma outra. O Márcio mesmo falou da história do gás. Hoje o gás se utiliza para substituir uma série de outros bens. As energias eólica, solar também estão caminhando para algo desse tipo. Então nós vamos conviver com um cenário de que várias dessas empresas vão estar em diferentes setores concorrendo nos mesmos mercados. Então acho que e essa história do preço baixo, que aí acho que tem um ponto importante. Não é só o preço baixo, é o preço muito volátil também. As empresas hoje têm muito mais insegurança
para pensar projetos de longo prazo, que você não tem mais a capacidade de você projetar preços hoje na indústria, ela é quase impossível. Quando a gente olha para a curva de preços do petróleo, se a gente pegar de 1900 até hoje, a gente vai ver um período longo de preços estáveis, e dos anos 90, principalmente dessa década para frente, a volatilidade é muito grande. Então, eu acho que, por conta disso, essas grandes empresas elas vão apostar em diferentes projetos, e algum deles com a característica de custos iniciais mais baixos, com retornos mais rápidos, e que elas possam fazer ajuste ao longo do tempo. Então, eu acredito que nós vamos ver uma mudança na forma das empresas de gerirem seus ativos ao longo do tempo. Acho que, como o Márcio falou, a gente vai ter mais empresas de energia cada vez mais. Aí, como eu disse no começo, eu acho que a escolha de como elas vão fazer isso vai depender de uma série de fatores, onde é que elas estão posicionadas, qual é a relação que elas têm com os acionistas, com seus países de origem. Mas eu acho que a tendência é que elas se diversifiquem cada vez mais nesse movimento, e vão tentar fazer ajustes no curto prazo naquelas regiões que os projetos não são mais rentáveis. Então, aí entra um ponto importante que o Fernando falou. Várias empresas só existem nesses ativos que, por exemplo, agora vão ter problemas. Por exemplo, as empresas americanas de shale gas são candidatas naturais a serem adquiridas por grandes empresas, por exemplo. Então, acho que aí tem dois movimentos importantes. Um, que muitas empresas vão ter dificuldade de sobreviver, não só pelo cenário do preço baixo, mas pela volatilidade que a gente vai ter no próximo período. Eu não acredito que nós vamos ter preços estáveis no período próximo. Acho que a gente ainda está longe de ter qual vai ser o preço o ano que vem. A gente não sabe ainda. Um dado interessante que me chamou a atenção, a Petrobras, no primeiro trimestre, fez um impairment gigantesco, usando como preço de longo prazo $50 o barril. Né? O impairment da Equinor, o preço de longo prazo era de 75. Então, as próprias grandes empresas têm avaliações muito diferentes do cenário. Então, acredito que nós vamos ter um cenário ainda de muita incerteza e que essas empresas elas vão continuar fazendo movimentos em toda a cadeia, não só de petróleo, de energia. Então, é assim que eu estou vendo um pouco, pelo menos no curto prazo, e como as empresas de petróleo são grandes empresas com capacidade de capital de fazer investimento, eu não tenho dúvida, e isso é uma avaliação que a gente tem um pouco dentro do INEP, que as empresas de petróleo vão ser fundamentais nesse processo da consolidação e da expansão de novas formas de energia. Acho que é um pouco por aí. Legal, Rodrigo. Fernando, a gente está... E aí vou pegar um gancho na questão de preço que o Rodrigo falou. A gente, obviamente, você falou também da questão da difusão e aquisição, dos movimentos de consolidação. Você acredita, e aí a questão de preço é independente da questão do valor, da cotação do barril hoje, você acredita que a questão da verticalização ou do caminho das petroleiras se tornando cada vez mais empresas de energia vão estar presentes nesses movimentos de aquisição? O que eu quero dizer é o seguinte: uma empresa grande que vai fazer uma aquisição de uma menor, ela vai olhar para ver se essa empresa ela está também olhando para o mercado de energia? Felipe, olha, eu acho que são as duas coisas. De um lado, também... deixa eu recolocar a questão. Quer dizer, eu acho que a crise, pela gravidade que ela vai representar uma ruptura muito importante. Né? Eu acho que a gente não vai voltar à normalidade, a gente vai ter que pensar o que é esse novo normal. Né? O que eu estou dizendo com o novo normal é que as pessoas vão se transportar de forma diferente, as pessoas vão conviverem de forma diferente, e de alguma maneira, para todas essas atividades, perpassa evidentemente pela energia. Né? Nós estamos falando se isso vai demandar mais ou menos energia, que tipo de energia vai ser demandada, quer dizer, isso é uma coisa que nós estamos aqui discutindo, e eu acho que ninguém vai ter ainda uma visão completa para que caminho que tem. Numa situação dessa de ruptura, lógico que surgem oportunidades, né? Quando eu estou dizendo um processo de consolidação, talvez eu estou dizendo a consolidação em cima da estrutura já existente,
vai exigir escalas, porque a hora que você reduz um preço como esse do petróleo, vão ter que operar em escalas cada vez maiores. As próprias empresas, como o Rodrigo já tinha colocado, vão buscar também, né, de alguma maneira, subsidiar muitas vezes uma atividade com outra, vou procurar na distribuição, na comercialização, o que eu não consigo ganhar no refino, o que eu não consigo ganhar na produção, no refino, né, na extração, na produção. Né? Então, é uma combinação de duas coisas, que eu acho que é a integração, né, e, ao mesmo tempo, a diversificação, que são conceitos um pouco diferentes. Né? Isso para as grandes, em cima do que já está estabelecido. Agora, lógico que essa agenda que se abre hoje para as energias alternativas também é um espaço importante para se pensar para pequenas e médias empresas, né, nichos que vão aparecer, em cima, inclusive, dessa mudança de comportamento que a gente imagina que vai ocorrer depois da crise. Né? Os dois movimentos vão conviver por um bom período. Né? A velha estrutura, a velha matriz vai se consolidar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, o que não quer dizer que ela vai engolir, que ela vai impedir a existência dessas novas alternativas, dessas novas trajetórias que são importantes também. Tá? Só que eu vejo que essa agenda fica um pouco congelada no curto prazo, e ela ganha força depois no médio e longo prazo, em cima desse novo normal que nós ainda não temos um desenho completo. Legal. Márcio, você vê essa agenda por aí também? No curto, médio prazo fica mais difícil, mas ela ganha um fôlego para frente? A gente, claro que cada situação é nova e a gente não pode... As referências que a gente tem de outras crises do passado, seja da gripe espanhola para cá, desses 100 anos, de guerras e pandemias, e localizadas ou mais globalizadas. A gente hoje é uma pandemia, uma gripe espanhola com redes sociais. Então, esse é um diferencial que multiplica e amplia bastante o efeito das coisas. Então, as coisas são muito rápidas, mas, por outro lado, elas tendem a, vamos dizer assim, talvez a se acomodar mais rápido. Desgasta logo aquela energia acumulada. Então, eu acredito que a gente vai, assim, claro, não considerando uma sequência de pandemias, assim, que seria, enfim, um cenário muito catastrófico, a gente vai voltar para um primeiro patamar, uma primeira fase de novo normal, onde vai ter uma mudança, onde, notadamente, algumas áreas da economia vão ter efeitos bem severos. A gente já está vendo aqui uma série de restaurantes que tem alguma tradição fechando, já anunciando o fechamento definitivo durante esse período. Não está esperando nem voltar, porque talvez já tivesse alguma dificuldade. Padarias, como é que vai ficar, vamos dizer assim, o transporte coletivo vai sofrer muita dificuldade. Avião, já estou falando, se tiver que não puder vender a poltrona do meio, vai ter que aumentar o valor, vai ter. Então vai exigir. Eu vi aí numa dessas redes, fizeram lá uma enquete: o que você vai fazer depois que acabar a pandemia? Tinha várias opções, mas não tinha uma que a pessoa colocou: viajar. Então, as pessoas não podem viajar. Às vezes um sonho que era, tá bom, coisa assim, vou viajar. Não pode mais viajar. Só de não poder, criam. Que tipo de viagem será essa? Uma viagem de carro, que é um raio próximo, né? Ou vai usar muito tempo para fazer a viagem. Então, assim, essa mudança de comportamento vai refletir, provavelmente, no curto prazo, uma diminuição da demanda de energia. Agora, como que essa demanda vai ser distribuída por diversos atores é assim, uma bola de cristal muito grande a gente saber. Agora, tudo o que aconteceu no passado, o mundo acabou, talvez, não aprendendo e segue fazendo as coisas parecidas. Eu não sei se vai vir um outro aviso mais forte, mas a gente vai, sei lá, vai brincando com o perigo, né? Andando na corda bamba e eu não acredito numa mudança abrupta. Eu acho que talvez acelere, catalise o processo dessa transição energética explicada aí pelo Rodrigo, nessa nova conceituação. E dizer, o que a gente está procurando fazer é um pequenininho que navegue, que se articule com vários setores da economia no lado da energia.
não é necessariamente ter sei lá, uma empresa integrada do poço, do pasto ao plástico. Então, acho que a gente precisa lançar um olhar diferente e a gente não, vamos dizer assim, a quantidade, por exemplo, de webinars que está acontecendo agora, que já está difícil de administrar, e as pessoas estão tendo que aprender, né? Tendo que aprender a se conectar, às vezes o link, como que essas coisas acontecem. Como é que a gente, por exemplo, falou aqui no início, aqui, a gente está trabalhando mais do que o normal. O primeiro foi no início foi uma paralisia. Agora nós estamos trabalhando mais do que o normal, porque a gente demora 1 minuto, 30 segundos para sair de casa para ir para o trabalho. E volta rápido. Então, a gente está trabalhando o tempo que você fazia. Não, acorda no trabalho. Pegava um elevador, fazia alguma coisa. Agora, elevador já é uma coisa. Não, ninguém quer pegar elevador. Então, não pode ir na academia. Não pode, então... a gente... Só pode ficar no trabalho agora. Então, a gente está... A nossa diversão é o trabalho, mas está cansando um pouco esse modelo. Então, também não sei qual vai ser a reação das pessoas a ter que voltar a trabalhar no modelo tradicional. Acho que isso vai ser o primeiro choque que a gente vai ter. Aí, sei lá, vai consumir menos. Você vai consumir menos ou mais energia. Enfim, é um deslocamento importante que realmente, cada vez que a gente pensa, estuda um pouco, a gente vê que é imprevisível. Rodrigo, como é que vocês veem aí essa mudança de perfil de consumo que o Márcio está falando, está trazendo aqui para o debate, que efetivamente vai acontecer, né? Eu lembro, antes da gente começar a transmissão, a gente mesmo estava conversando, quem tem coragem de entrar no avião agora? Né? As empresas de aviação estão sofrendo seriamente. A demanda de QAV foi praticamente a zero, né? Como que vocês estão vendo essa mudança e como que isso pode afetar a volta das empresas no pós-pandemia? Bom, Felipe, acho que essa questão é a questão que está valendo R$1 milhão, né? Ou de dólares, sei lá, enfim, moeda que você preferir. Uma maior diferença aí, hein? R$1 milhão. É grande, agora então grande. Mas então, eu acho que assim, no caso do Brasil, eu acho que o Márcio falou de um ponto importante, o caso do Brasil acho que é muito específico, na nossa matriz energética, a forma como o consumo aqui se comporta em relação a outros países. O Sati também falou um pouco sobre a China. Então, acho que assim, essa leitura que a gente tem do consumo vai variar muito de país para país, né? Por exemplo, eu acho que o caso da China, a China é um país que deve voltar mais rápido, mas não necessariamente a demanda de todos esses bens de energia vão voltar mais rápido, né? A China tem feito um movimento muito agressivo, até mais de diversificação de energia, inclusive das suas empresas. As empresas de petróleo e de energia na China funcionam de forma bem diferente, por exemplo, aqui no caso do Brasil, que a gente tem uma grande empresa integrada, lá são várias empresas, nem todas estão em todos os setores da cadeia de energia, mas elas se complementam entre si. Então, assim, eu acho que esse caso vai depender muito de cada região. A gente vê na Europa, por exemplo, um movimento que vê se consolidando de redução da demanda por petróleo, né, de derivados de petróleo, que eu acho que é um movimento que vai continuar, independente da pandemia ou não. Agora, qual patamar que ele vai voltar? Não sei. No caso do Brasil, o próprio Fernando falou um pouco isso, né? Eu não sei se a gente vai ter aqui, vamos dizer assim, um freio na demanda por petróleo. Não acho que isso está claro. Então, acho que a questão, como as empresas hoje elas são muito globalizadas, e em geral estão em todos os mercados, as maiores pelo menos, eu estou sempre aqui batendo, porque estou falando aqui das maiores. Eu acho que você vai ter estratégias diferentes para cada mercado, porque cada mercado vai se comportar de uma forma. A gente viu, por exemplo, a Petrobras teve uma queda gigantesca, Petrobras não, o Brasil teve uma queda gigantesca de demanda no mês de abril, por exemplo, mas a Petrobras, por causa do Bunker Oil, conseguiu, de alguma maneira, atenuar os impactos para ela dessa crise. Então, acho que nós vamos ver, nesse momento, enquanto a gente tiver uma incerteza muito grande, saídas pontuais de curto prazo, mas que sinalizam ao longo do tempo esse movimento, que acho que o Sérgio tem razão, são duas coisas, o movimento de integração, que ele é importante, e o movimento também de diversificação. E daí eu acho que a experiência recente que o Márcio está falando um pouco da ENP mostra um pouco isso também. Acho que as empresas menores também vão um pouco mais para esse caminho. As empresas shale gas, as empresas que estão produzindo lá nas areias bituminosas do Canadá,
estão sofrendo enormemente com essa queda de preço. Então, nós temos um cenário de incerteza de demanda de preço, que a gente não tem muita clareza quando volta e de que jeito volta. Tem lugares que eu imagino que possa voltar com um período como o período anterior, tem outros lugares que não. Vai depender muito de uma série de variáveis, inclusive para além do setor petróleo, né? A gente não sabe, o Sade falou da mudança econômica que o Brasil vai passar após essa crise, a gente não sabe como é que isso vai afetar a própria indústria de petróleo. Então, tem muitos fatores. Como é que vai ficar o calendário de leilões, por exemplo? Como é que os projetos que já estavam programados vão ser postergados, não vão? Eles vão continuar sendo implementados ao mesmo tempo? O que vai acontecer com a indústria de aviação? A demanda de QAV, que caiu 90% no primeiro trimestre, ela vai retomar em que patamar? Eu acho que você tem tantas perguntas sem respostas que as empresas tendem, não só no longo prazo, mas no curto prazo, a arrumar alternativas diferentes. Então, assim, eu acho que a questão não é tanto a questão, de novo, como eu falei, para mim a palavra-chave hoje, as empresas têm que se preparar para um cenário de grande volatilidade, em várias frentes, de preço, de demanda. É muito difícil hoje você prever qualquer comportamento de demanda para petróleo, gás, em qualquer lugar do mundo hoje. A China aparentemente está voltando mais rápido do que a gente imaginava, mas isso vai continuar? Acho que tudo isso ainda está muito difícil de responder. Então, o que a gente vê é o seguinte, é um cenário de grande volatilidade e que as empresas estão se preparando para isso, não só no longo, mas também no curto prazo. Legal. Obrigado, Rodrigo. Bom, vamos passar então para a terceira parte do nosso webinar, que é a parte com perguntas da audiência. Vou começar com uma pergunta para o Márcio. O Mauro Destre, que foi seu colega de Petrobras, Márcio, te manda uma pergunta aqui sobre o midstream. Ele está enxergando um problema de curto prazo para as empresas independentes que estão atuando no midstream. E ele quer saber como que faz para criar um mercado plural e maduro para viabilizar campos marginais. Acho que ele tá enxergando dificuldade aí para escoar o óleo e colocar esse óleo dos independentes. Mauro, prazer estar ali reencontrando aqui. Você está, acho que, em vários webinários, está se encontrando nos webinários. Essa é uma questão que já está dada, né? já existe aí há muito tempo. O modelo mental no Brasil era que tudo, ou ainda que tudo depende da Petrobras. Então, a Petrobras é que tem que dar uma solução. Eu acho que, primeiro, a gente tem que se emancipar e se libertar da Petrobras. Então, a Petrobras tem as suas responsabilidades, tem as suas tarefas, mas, assim, isso valeu no contrato, quando teve contrato de risco em terra, lá atrás, nos anos 70, 80, e quando teve uma primeira abertura do setor, quando agora, nessa segunda onda de abertura, todo mundo tem um problema, ele quer pedir socorro à Petrobras, que tem um equipamento que está faltando, e a comercialização do petróleo e gás é realmente um senhor desafio. O problema agora, vamos falar do Brasil, falar de empresas grandes, lá nos Estados Unidos, o WTI foi lá para negativo, foi por conta do engargalamento e de uma concentração nos meios de estocagem e transporte, distribuição da produção. E o WTI oscilou ao longo dos tempos, ele sempre andou próximo ao Brent ao longo da história, mas quando começou a subir cheio o gás, ele já teve vários momentos de estar mais próximo, bem mais distante, em função de questões logísticas nos Estados Unidos. A questão do Brasil, e aí a nossa pretensão, vamos chamar assim, nosso sonho, delírio, talvez, é que a gente crie uma escala para a Terra. Então, por que a gente está querendo investir em refino, investir em logística, para, vamos dizer assim, um conjunto, uma rede de pequenas empresas tenha vamos dizer assim, um seguro contra esse tipo de situação. Em vez de simplesmente vender para, sei lá, uma grande empresa como a Petrobras, que vai colocar aquelas gotas de óleo no seu super tanque, porque a gente não agrega valor. Então, a ideia de ecossistemas para regionalmente agregar valor, produzindo não é só diesel, bunker especificado aí para nova regulação da IMO, enfim, a gente chegar e ter vamos dizer assim, uma condição de produzir lubrificantes, produzir
asfalto, produzir produtos biogás petroquímicos, vamos dizer assim, de uma forma integrada. A gente agregar valor, criar novas linhas e novas saídas. E o Brasil é cheio de tesouros não enterrados. Os tesouros estão ali você já vê a pontinha dele, ou já vê ele integralmente. Você está atrás de uma moita, atrás de uma... então, tem muita coisa, tem muita infraestrutura ociosa, muita alternativa. A gente está vendo, os patinetes andaram aqui um tempo, depois eles sumiram aqui do Brasil, né? Mas o gás ele está pegando na patinetização do transporte. Ou seja, com o GNL e o GNC, o gás está começando a encontrar rota azul, encontrar outros caminhos para que ele seja transportado. Então, a regulação está sendo modificada, está sendo trabalhada para o gás, notadamente, mas o óleo também. Então, o Open Access aí para plantas de tratamento, para unidades. Então, acho que a gente vai viver uma revolução no Brasil, que é difícil de prever. Esses próximos 2 anos, a Petrobras continua a abertura. O CAD nunca atuou como nesses últimos tempos. O CAD sempre foi um xerife, vamos dizer assim, de evitar a concentração, alguns casos aí que ele julgou. Mas de desconcentrar, essa é uma novidade, que é uma confluência do ano passado para cá, dessas atividades da Petrobras. Então, isso vai levar a um novo mercado, e aí vamos dizer assim, um novo ponto de equilíbrio vai ser diferente, e eu estou apostando e recomendo botar as ações, aí quem quiser, não é a Bolsa de Valores, mas assim, quem quiser botar suas fichas, que o mercado vai se abrir de tal maneira que vai ter espaço para empresas pequenas, médias ou até grandes, com uma diversidade maior. Cada dia a Petrobras anuncia mais desinvestimentos, a oferta pela ANP tem muitas áreas. Eu também estou investindo, quero investir na exploração, porque senão a gente vai ficar limitado, porque só os campos madouros da Petrobras já são uma área ultra limitada. Tem 100 mil barris, você vai para a olharia, você vai fazer o quê? Então, já 100 mil, lá 80 mil. Então, isso não é nada. Então, você tem que abrir novas frentes, como a Eneva fez, por exemplo. Então, assim, é uma transformação que tem várias, vamos dizer assim, várias possibilidades, e o seguro para isso não é se fiar na Petrobras. Legal. Fernando, tem uma pergunta do João Victor Machado, que é doutorando em economia aí na Unicamp. E ele está perguntando: baixos preços aceleram a desverticalização? Imagino que o baixo preço que ele está falando é o baixo preço do barril do petróleo, né? Acho que você está mudo, Fernando. Desculpa, o microfone desligado. Eu acho que não. O que eu tentei mostrar aqui é que, para esse novo patamar, que nós também não sabemos se vai ser 30, se vai ser 20, se vai ser 40, né, mas que afeta diretamente aí a rentabilidade, né, a tendência seria você buscar uma maior integração, e como eu falei na fala anterior, não só integração, mas uma certa diversificação, que é uma forma também de você reduzir os seus riscos. Então, nesse novo patamar, certamente você tem que buscar mais eficiência, você vai ter que buscar mais escalas, isso não tem dúvida nenhuma. Portanto, os baixos preços, eu acho que jogam na direção de uma verticalização, de uma integração, né? Agora, eu acho que nós temos que trazer talvez um outro ponto, isso merecia só uma discussão aqui, essa discussão, né? Tem que lembrar que, junto com essa pandemia, né, junto com essa reestruturação que o setor está passando, nós também estamos vivendo uma outra mudança muito significativa, que é essa revolução tecnológica, ou, se a gente quiser aí chamar, a digitalização, que deve levar também a novos patamares de eficiência, né? Eficiência na forma de se produzir, eficiência na forma de se transportar, eficiência na forma de se armazenar, eficiência na forma de consumir. Ou seja, há mudanças nos padrões, não colocados apenas pela pandemia, pela essa ruptura que ela está representando, mas também com uma trajetória tecnológica muito importante. Isso, agora que afeta o nosso modo de vida, afeta, evidentemente, a oferta e a demanda por energia, né, o padrão. Então, eu acho que essa é uma outra questão.
mas respondendo ao João, eu acredito que não. Na velha estrutura, né, do petróleo, a tendência é de uma certa concentração, o que, como deixou claro aí o Márcio, não quer dizer que você feche espaço, né, nos vários elos da cadeia, né, da cadeia de valor, para que haja a presença de pequenas e médias, até porque são muito mais inovativas, têm uma capacidade de agregar valor, de atender nicho de mercado, que muitas vezes não é de interesse da grande corporação. Legal, obrigado, Fernando. Rodrigo, tem uma pergunta do Clóvis Tarchiani. A infraestrutura precária do Brasil terá um peso muito significativo na recuperação? Acho que você está falando aí do próprio setor petróleo, né? Isso. Olha, Felipe, assim, eu acho que tem um ponto importante que acho que é legal a gente destacar. Eu acho que o setor de energia no Brasil ele cresceu muito nos últimos 10, 15 anos, né? Quando a gente olha para o setor nos anos 90, a gente tinha uma estrutura que ela se modifica completamente nessa década, né? A produção de petróleo, por exemplo, estava concentrada na bacia de Campos, um pouco nas áreas de terra. A gente tinha um parque de refino que ele dava conta de atender a nossa demanda interna. Não existia a possibilidade de explorar grandes outras formas de energia, como energia renovável. A gente vive hoje num cenário completamente distinto. A gente tem hoje o pré-sal, que é um ativo fundamental para a indústria de petróleo no Brasil. Os renováveis surgem como uma fonte de energia importante. O gás ganha um outro papel. A demanda interna ela aumenta muito no Brasil, ou seja, há um aumento gigantesco de mercado no Brasil. E, evidentemente, esse aumento ele vem com problemas, evidentemente, de infraestrutura. Como o Márcio falou, historicamente, a Petrobras sempre assumiu o papel de ser a empresa que coordenava e liderava esses investimentos. E aí eu acho que é um ponto importante. A superação desse gargalo, eu acho que aí tem a combinação das duas coisas. Eu acho que se abriu um espaço para a iniciativa privada importante no Brasil, principalmente para esses segmentos, que cada vez mais a Petrobras ela vai atuar menos, não tenho dúvida disso. Mas eu acho também que o setor público, aí não estou falando só da Petrobras, esse dia eu estava lendo, por exemplo, que o BNDES vai ter um papel importante na ampliação da infraestrutura do gás. A gente não tem tantas empresas com capital para, no curto prazo, expandir a malha do gás, por exemplo. Então, a minha avaliação é que esses gargalos eles existem, a superação deles vai depender dessa combinação. Eu tenho um certo cuidado quando trato desse tema, porque muitas vezes parece que se cria uma espécie de um binômio, como se assim precisa ter uma redução necessariamente da atuação do setor público, mas vamos dizer assim, como se fosse uma troca. Eu acho que o mercado brasileiro se expandiu, tem tantas oportunidades que me parece que você tem espaço para a atuação dos dois segmentos. Evidentemente, a Petrobras ela vai, ao longo do tempo, sair de várias áreas, e eu acho que essas áreas vão ser ocupadas por iniciativa privada, como o Márcio falou, por exemplo, da experiência do onshore. Então, eu acho assim, se a gente quer superar esses gargalos, eu acho que a gente vai precisar, no curto e no médio prazo, ter essa combinação. Eu, por exemplo, tenho dúvida se as grandes empresas, pelo menos as majors, qual que vai ser o papel delas nesses segmentos, né? Elas têm entrado muito agressivamente no pré-sal, mas eu não vejo tantos investimentos em outras áreas. Então, assim, me parece que a superação disso vai depender muito de como que a gente vai equilibrar esses dois segmentos da indústria. Vão ter que surgir empresas para investir nisso, né? Já que a Petrobras não vai fazer. Surgir empresas, acho que o BNDES vai de novo ter um papel importante, como já teve outras vezes. Acho que essa combinação é importante nesse processo de reorganização na indústria de petróleo. Legal. Márcio, tem uma pergunta aqui do Maécio Soares, que eu acho que você é a melhor pessoa para responder para a gente. Independente da tecnologia e inovação que venha agregar valor, a questão tributária pode ser um fator que desestimula novos atores no setor? Maelson, obrigado aí pela pergunta. No Brasil, sempre o tema tributário é preocupante. Existe Dá sempre um arrepio, né? Mas dizem que no Brasil, um dos maiores departamentos que tem das empresas multinacionais é a área jurídica tributária, vamos dizer assim.
Então, a área que lida com o tributário. O Brasil já anunciou não sei quantas vezes que vai fazer uma reforma tributária, simplificação tributária, vai ser mais complexa, menos complexa. Tem mais uma que está aí no prelo, mas não acontece. Por outro lado, esse emaranhado aí cria uma certa competição, não necessariamente olímpica, entre os estados. Então, teve guerra fiscal, aquele negócio todo, os benefícios foram convalidados, estão sendo mais bem fiscalizados, mas existem diferenças regionais. O Brasil tem políticas diferentes e que, às vezes, podem causar, enfim, benesse, mas, às vezes, alguns desequilíbrios. Então, a parte tributária, para mim, assim, se o Brasil fosse perfeito, era o paraíso. Então, assim, era um dos melhores lugares do mundo, assim, tirando todos os problemas que a gente seria perfeito. Trazendo para cá algum outro país com determinada coisa, mas com a nossa natureza, com a nossa gente, a gente teria uma condição muito favorável. Então, acho que, assim, dado que o Brasil é assim, por exemplo, você falou antes da infraestrutura. A infraestrutura é sempre uma oportunidade. Porque quem já fez a infraestrutura não tem onde investir, o Brasil tem. Então, eu pensei assim, quando eu começar esse novo momento, eu vou trabalhar nos espaços vazios, que são tantos, em vez de ficar disputando o terreno da Delfim Moreira, que nem existe, sei lá, da Avenida Paulista, ou sei lá, dessas avenidas Oscar Freire, ou dessas avenidas famosas do mundo, que o metro quadrado é muito caro, mas tem outros metros quadrados que vão ser caros no futuro, ou que nunca vão ser, mas que até hoje, assim, o modelo que a gente está vivendo, tem gente que está na serra, tem gente que está na praia, tem gente que está... E estamos trabalhando juntos e levando uma vida diferente. Então, acho que a questão tributária vamos dizer assim, faz parte do Brasil. Saber lidar com o Brasil é uma arte que, às vezes, quem está de fora se assusta com o que está acontecendo. Mas o Brasil, daqui a pouco, ele dá uma ajeitada, né? Enfim, assim. Então, a tributária não vai ser resolvida tão facilmente. Então, a gente tem que saber conviver com ela e tirar o melhor proveito. Legal. Fernando, quando você fala no movimento de consolidação, eu vi que você ficou centrado na questão das operadoras, das petroleiras e tal. Na crise de 2008, a gente teve um movimento de consolidação muito forte nos grandes fornecedores. A gente viu aquelas grandes empresas fornecedoras da área de petróleo comprando as empresas menores e tal. Você acha que isso pode acontecer também novamente, ou isso é um movimento que não tem mais espaço para acontecer por conta da mudança que já veio lá atrás? Eu acho que não há limite para esse processo de consolidação, portanto, pode ser que acelere, mas e quando eu fiz aquela referência, também eu estava pensando, evidentemente, no setor, no exemplo de energia, petróleo e gás em toda a sua cadeia, né? Tá. Eu acho que também pega, sim, eu diria, toda a cadeia e levando a um processo crescente de concentração. E não é o único setor, né, gente? Agora, a diferença, talvez, nesse setor para outros, né, quando a gente olha, né, para os 20 principais setores, a energia sempre foi o mais importante deles, né, do ponto de vista dos investimentos, do ponto de vista dos recursos envolvidos, do ponto de vista do retorno, é que esse setor está passando por uma transformação que não é de hoje, né? E isso é importante, os players têm que se reposicionar, e vem se reposicionando já há algum tempo. Agora, quando você tem uma mudança brusca, né, seja do ponto de vista da demanda, que é o que uma crise como essa provoca, todo mundo tendo que repensar, né, seus mercados. Mas no caso específico da energia, e em mais particular ainda, né, do petróleo, entra uma discussão que nós não vamos entrar aqui, senão a gente não termina hoje, que é a questão geopolítica, que afeta a oferta, né? Esse é um setor que, de repente, de uma hora para outra, você derruba um preço. O Márcio fez essa referência, né? De repente você está num produto que está rodando a 30, 40, que vem para menos 30. Que outro setor econômico existe isso? Então, essa volatilidade que o próprio Rodrigo colocou, isso traz, evidentemente, uma preocupação por parte dos atores, sobretudo porque nessas grandes corporações, mundo afora, hoje, você tem uma presença muito importante dos investidores institucionais. Agora, quando eu tentei mostrar ali rapidamente como esse já foi um setor onde as suas empresas tinham valor de mercado, muito superior ao que tem hoje. E essa também é uma forma do investidor de ganhar,
seja valorizando seus ativos, valorizando essas empresas, utilizando o processo de recompra para realizar esses ganhos de capital, né? O setor está passando por uma transformação muito importante. Então, a consolidação vem um pouco de resposta a todas essas tendências que estão acontecendo, e não é especificamente apenas na extração, na produção. Eu acho que atinge a cadeia como um todo, né? E acho também que o setor, as empresas acabam indo para outras atividades, até porque em vários deles as oportunidades de investimento são menores, né? O retorno é menor, né, desse ponto de vista, né? A geração, a possibilidade de criar um VPL positivo vai se reduzindo. E o preço é uma pressão. Eu respondo a essa pressão do preço ampliando escala, buscando eficiência nessas escalas, né? Não estou dizendo que a concentração seja algo positivo, né? Também não acho que a concentração vai levar necessariamente a um desaparecimento, a fechar oportunidades para as demais empresas. Ela é natural e não é o único setor que promove isso diante de mudanças tão abruptas como essas. Legal. Obrigado. Rodrigo, o Francisco Eduardo Mendes está perguntando aqui para você as mudanças estruturais no refino em função da queda de demanda que está acontecendo em todos os derivados em função da crise. Como que vocês enxergam que isso pode ter mudanças efetivas na estrutura do refino pós-pandemia? Obrigado pela pergunta, mas só uma coisa, Felipe, no caso brasileiro ou geral? Brasil, está falando Brasil. Mas eu acho que você podia falar a visão macro também, se você quiser colocar o mundo também. Tá. Não, porque assim, no caso do Brasil, na minha avaliação, o que nós estamos vivendo agora é isso. O Brasil consumia ali, mais ou menos até o final do ano passado, alguma coisa em torno de 2 milhões, 1.900.000 barris por dia, né? E o mês de abril, por exemplo, que é o último dado que a ANP divulgou, esse consumo caiu para 1,4. Então, assim, evidentemente, isso afeta, primeira coisa, o fator de utilização das refinarias. Então, é um movimento natural que as empresas, a Petrobras, no caso, né, que é a única empresa aqui no caso do Brasil, ela necessariamente vai ter que reduzir o processamento de petróleo nas suas refinarias. E a gente não é isso de novo, a gente não tem clareza para onde é que essa demanda vai voltar. Ela vai voltar em 900, vai aumentar, e em qual tempo? Acho que essas duas questões a gente não tem muita clareza disso. Então, e aí uma questão importante, o mercado de refino no Brasil ele tem uma característica muito particular, porque nós temos poucas e grandes refinarias. Por exemplo, o mercado americano tem centenas de refinarias, micro refinarias. O mercado britânico também tem dezenas de refinarias. O Brasil tem um número relativamente pequeno de refinarias que elas estão posicionadas regionalmente e que elas produzem derivados diferentes. Então, a produção, por exemplo, da refinaria da Bahia não é a mesma da produção da refinaria da Replan em Paulínia, né? Então, assim, a margem de ajuste das refinarias no mercado interno ela é muito pequena. E aí eu acho que a Petrobras, corretamente, ela tem buscado alternativas fora do mercado brasileiro, como é a história, por exemplo, do Bunker Oil, que é enfim, aconteceu nesse momento a mudança da legislação a AIMON, né, que regula os combustíveis marítimos, e a Petrobras achou um nicho de mercado para exportar o combustível para esse segmento. Então, acho que no mercado interno, a Petrobras vai ter muito pouca margem por conta da demanda que está muito baixa. Aí, dialogando um pouco com o que o Márcio falou, a gente vê uma transformação no mercado de refino, por exemplo, surgimento de novas mini-refinarias, como, por exemplo, a própria ANP está fazendo uma agora no Espírito Santo. A gente aí pode ter espaço para esses ajustes, mas eu acredito que, dada a estrutura de refino hoje, você tem muito pouco espaço para se reorganizar o mercado de refino. A gente vai ter que olhar para as exportações de derivados. Acho que isso é um movimento importante no curto prazo. E acho que, olhando para frente, aí, de novo, dependendo do que vai acontecer com a demanda, você tem um espaço para crescer o refino no Brasil. Aí vem a pergunta, qual vai ser esse modelo de crescimento? Nós vamos continuar com grandes refinarias, vamos também trabalhar com refinarias menores. Então, acho que a possibilidade de maior ajuste no refino
ela dialoga de como é que esse setor vai se desenvolver daqui para frente. Eu não falo nem tanto sobre se o refino vai ficar com a Petrobras ou não. Eu estou aqui discutindo uma eventual expansão do refino. Como é que isso vai acontecer? É mais esse ponto que vai permitir uma maior flexibilidade na gestão dos ativos do refino. Eu acho que hoje a gente é isso. A estratégia hoje para o mercado de refino é continuar procurando esses nichos que existem no mercado externo e que eu acho que é importante falar. A Petrobras, por conta tanto do óleo do pré-sal como por essa diversidade das suas refinarias, tem condição de achar outros nichos de mercado. Que é como o Márcio falou, você tem que procurar os espaços que estão vazios. Eu acho que é essa que é a saída hoje que a Petrobras, que é hoje quem tem o monopólio do mercado de refino, tem que pensar nesse cenário que a gente está vivendo da Covid. Legal. A gente está chegando já no nosso horário combinado para terminar a nossa terceira meia hora. Eu queria, então, fazer uma rodada final de mensagens que vocês gostariam de dar, mas antes eu queria, desde já, agradecer ao Fernando, ao Rodrigo e ao Márcio pela disponibilidade, pela gentileza de estar aqui com a gente hoje e estar conversando com os leitores e com os... Não são leitores mais, agora com a nossa comunidade no YouTube. Desde já eu queria então deixar essa mensagem de agradecimento. Márcio, podemos começar com você, com a sua mensagem final? Não, primeiro, agradecer também, Felipe, a honra de participar aí com tão distinto painel aí. É um tema importante. Eu só queria dar uma mensagem de otimismo que as regras do novo tempo não foram do novo normal, elas ainda vão ser escritas. Então, eu acho que cada um pode pensar e trabalhar e criar seu próprio cenário e montar a sua barraquinha no início e depois uma empresa, um empreendimento maior nesse novo momento, pensando em tudo isso que a gente fala, considerando tudo isso, que eu acho que é o que eu vou fazer também. E, assim, o mundo não acabou, tem um novo mundo começando aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Márcio. Fernando, o novo normal está aí, mas a gente ainda não sabe o que é o novo ainda, né? Não sabemos. Eu vou também na linha do Márcio, de tentar uma mensagem otimista, né? Eu acho que se é verdade que a crise aí sanitária explicitou várias das nossas vulnerabilidades, fragilidades, não no Brasil apenas, eu diria no mundo, né? Por outro lado, também eu acho que abre uma oportunidade importante quando a gente está falando de energia, nós estamos falando de investimentos, quando nós falamos de energia, nós estamos falando na necessidade de investimentos importantes em toda a infraestrutura que dá suporte à própria a energia. Portanto, talvez o que é uma das nossas principais fraquezas, fragilidades, realmente ninguém vai dizer que a questão energética no Brasil está resolvida, que a questão da infraestrutura no Brasil está resolvida, mas é uma oportunidade excelente para que a gente faça investimentos, para que isso gere crescimento, para que isso gere emprego, para que gere oportunidade para novos negócios. E eu desejo ao Márcio aí todo sucesso na empreitada. Obrigado, Fernando. Rodrigo, por favor. Bom, queria de novo agradecer a você, Felipe PBR, de novo ressaltar a parceria. Também quero desejar sucesso ao Márcio nessa empreitada. É bom ver esse movimento, que é um movimento inovador de empresas privadas no Brasil. Agradecer de novo ao SAD, fazia tempo que eu não o via, então é bom também revê-lo aqui. E assim, eu vou ser mais do mesmo. Acho que a gente vive um período complicado e complexo. Não tem solução fácil para o setor de energia. Mas eu gosto muito de uma frase que o Márcio usou, que acho que ainda existem muitos espaços a ser ocupados. A gente precisa, no Brasil, pensar o setor de energia no sentido de ampliação do setor, de expandir o setor, de novos investimentos, de novas iniciativas. Acho que a tônica e de diversificar. Acho que a tônica de um cenário volátil, de um país que tem tantos gargalos como o Brasil nesse segmento, a despeito dos avanços que a gente conseguiu nos últimos anos, a gente precisa pensar um pouco nisso. Como é que a gente amplia investimentos, como é que a gente gera mais oportunidades no Brasil, de todos os segmentos, de todas as empresas. Então, e acho que a gente tem várias oportunidades ainda no mercado brasileiro. Então, eu queria também, fazendo coro ao Márcio e ao Fernando, deixar também uma mensagem mais otimista e agradecer novamente. Legal. Eu, mais uma vez, agradeço a cada um dos três, Fernando, Rodrigo, Márcio, obrigado pela disponibilidade.
Agradeço ao INEP pelo patrocínio dessa série de webinars que a gente está fazendo e deixo uma mensagem de que a gente volta no dia 15, discutindo preço de derivados, exportações e autossuficiência, um tema também quente e nem um pouco simples, mas a gente está aí de volta dia 15. E agradeço todo mundo da nossa comunidade no YouTube que acompanhou a gente e mandou muitas, tem muita pergunta lá. O que a gente não conseguiu responder, a gente vai passar para os palestrantes para depois a gente reencaminhar as respostas. Então, gente, muito obrigado, boa noite para todo mundo e fiquem em casa. Tchau, tchau.